Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo aí, tá bom? Hoje nós vai estar aqui trazendo um assunto aqui a respeito da Bíblia. Aos novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. Sinta-se amado, protegido, sinta-se abençoado com toda sorte de bênção, porque é assim que nós estamos na presença do Papai, tá bom? Hoje eu vou estar aqui trazendo aqui um assunto lá de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 34. Porque há muitos debates por aí dizendo se as mulheres devem ser pastora, né? E aí há um problema nisso daí. Porque quando a gente trata do livro que nós vamos ler, o livro de Coríntios, Paulo pregando em uma atmosfera que a cidade de Coríntios era uma cidade ali portuária, recebia muitos povos de muitas nações, era reunião ali de vários membros de vários lugares, de várias cidades, e muitas das vezes ali se intervia, se acumulavam pessoas nas reuniões que era das seitas dos fariseus, dos saduceus, romanos, gentil, povo da Arábia, povo de vários, de Creta e muito dos judeus ali, tá, meus irmãos? Então tinha um compromisso a se respeitar aqui. E quando vem a pergunta, a mulher pode ser pastora? Em base da lei, se a igreja prega a lei, não pode, cara, não pode de jeito nenhum, tá? Embora que quem está falando é Paulo, e parece que Paulo, muita gente vai entender que Paulo está pregando a graça aqui, mas só que não, Paulo está tratando de correções da cidade de Corinto. Se você ler lá o capítulo 1 de Corinto, vai ver que se tinha muito atrito em questão das comunidades cristãs dentro da cidade de Corinto, tá? E Paulo estava tratando desses problemas, e aí traz o conhecimento ali do que realmente se fala a respeito do livro de Coríntios, tá? Para que não fique perdido aí na nossa imaginação. Vai estar escrito assim, ó, no versículo 34, que as mulheres, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou venho ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça as coisas que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, né? Que é os idiomas ali, tal. Mas vamos se apegar aqui nesse contexto das mulheres. As mulheres poderiam ser pastora hoje? Não. Basado nesse contexto aqui de uma preocupação de Paulo estar corrigindo aquele povo naquele momento, ele sabendo que se tinha muitas pessoas judias, muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros no meio deles, ele não deixava as mulheres falar, não era lhe permitido as mulheres falar, porque era assim que funcionava dentro do tabernáculo. As mulheres não tinham autoridade. As mulheres ficavam atrás do véu ali. As mulheres que queriam vir, mas não falavam nada, não perguntavam nada. E hoje, as pessoas que estão querendo estar aí pregando a lei, eles têm que respeitar isso. Se você prega a lei, se você ainda segue os mandamentos da lei basado nisso daqui, as mulheres naquela época não podiam falar. Mas isso aqui não é graça, tá? Isso aqui é uma correção que Paulo está pregando, respeitando uma cultura do
primeiro século, uma cultura que eles ali estavam vivendo, que eles viviam, e Paulo tinha que ter o maior cuidado para poder estar levando o evangelho da graça de Deus, para que o evangelho da graça de Deus não fosse inflamado ao ponto de ser rejeitado por essas pessoas. Então ele tinha que respeitar muito o contexto da história, dos seus dias, a cultura, e ali ele procurou pregar com o maior zelo para poder que as pessoas tivessem um entendimento, tá? Baseado na história do primeiro século, meu irmão, cara, não era permitido as mulheres falar dentro da igreja de jeito nenhum. Era uma desonra, era, como se diz, era indecente para uma mulher interrogar alguém dentro da igreja, falar alguma coisa dentro da igreja. Ela tinha que ser obediente, ela tinha que ser obediente aos mandamentos e respeitar a cultura dos homens ali. Porque isso aqui era um tempo que as pessoas ainda eram machistas, tá, meus irmãos? Por isso que a gente tem esse compromisso aí de estar respeitando essa cultura. E aqui. E não é permitido falar mais de jeito nenhum. Se nós ir lá adiante em Timóteo 2, cadê? Timóteo. A gente vai ver Timóteo também ensinando lá para eles lá e tendo esse compromisso de preservar ali para que as mulheres não falassem também dentro dos lugares, né? Eu não vou estar recordando aqui agora o versículo, mas se não me engano é 1 de Timóteo capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então a gente tem aqui dois contextos. Segundo 1 de Timóteo, capítulo 2 ali, vai estar falando que a mulher não era dada a autoridade de ela falar ou ensinar, naquela época. Paulo também aqui estava se tratando de uma correção para o povo de Corinto, também trouxe respeitando a cultura da época, tá, meus irmãos? Isso é importante a gente levar em consideração para que o ensino seja maduro, tá? Então hoje, pessoas que abrem igreja e pregam o legalismo, levando que nós temos que seguir isso daqui como uma perfeição total, então eles têm que respeitar esse momento. A mulher é proibida ser pastora, é proibido ensinar, é proibido falar dentro desse local e não pode falar nada, tem que ficar ensinando. Se tiver que aprender, interrogue seus maridos na sua casa. Beleza? É a cultura. Contra a cultura no argumento, a gente tem que respeitar as passagens, cultura e o contexto da história ali, tá bom? Agora vamos lá. Em graça hoje. Em graça. Mulher pode ensinar? Na graça de Deus hoje, a mulher, ela pode aprender? Sim, pode aprender. Ela pode ensinar, elas devem ensinar, se elas aprenderam na coerência a graça de Deus que Paulo prega, e que agora a gente estamos em graça, que agora nós estamos salvos, lavados, remidos, justificados pelo Senhor. Ela consegue captar toda a boa mensagem que Paulo está pregando, então ela se torna uma embaixadora de Cristo, uma embaixatriz. Então ela está sujeita a falar do reino, a ensinar os demais que ainda não aprenderam isso. Como todas as pessoas do mundo inteiro que aprender a graça de Deus, ela pode e ela deve falar para os seus demais companheiros a graça de Deus. Uma vez eu vi um irmão falando assim: se vir um travesti aqui e começar a pregar a graça de Deus, eu não ouço, eu não escuto. Olha a ignorância, a merda da ignorância na mente das pessoas.
Vamos lá, se a pessoa é um homossexual, mas ela conheceu a graça de Deus, ela consegue ler, entender e abordar bem o livro, e ela começa a me ensinar, porque eu estou querendo salvar e corrigir ela, porque eu olho na carne, né? Eu olho na carne. Na graça não devemos a ninguém conhecer segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Mas como a gente às vezes está dentro da denominação evangélica, religiosa, a gente quer olhar para os irmãos na carne, aí a gente quer apontar o erro e as falhas. Mas é o mesmo erro que habita no meu irmão, habita também em mim. Então vamos olhar para o fruto do Espírito. Aí vem um irmão que é homossexual ou uma mulher do gênero. Aí o que acontece? Começa a me ensinar sobre as cartas de Paulo, sobre a graça de Deus, que o preço já foi pago, que o sacrifício feito uma única vez já não rendeu eternamente para a vida eterna. Como que eu não vou aprender isso com o meu irmão, com a minha irmã, só porque ele é homossexual? Ou ela sapatona, ele gay, viado, bicha, travesti, traveco? Como eu não vou aprender? Se ele está me ensinando, meu irmão, isso daqui que eu não aprendia, que eu não conhecia. Tá entendendo, meu irmão? É que o ser humano, ele quer ainda corrigir o irmão na carne. Ele quer ver a mudança. Uma vez eu estava bebendo ali uma cerveja, aí passou uma irmã, aí uma vez nós conversando, a irmã falou assim: eu não ouço a mensagem da sua boca, eu não aceito, porque eu não aceito homens que bebem pregar o evangelho. Cara, olha a ignorância. Aí ela não aceita porque eu estava bebendo uma cerveja e ela viu com os olhos da religião. E a religião condena, meu irmão. Eu sou livre. Eu não faço parte de nenhuma instituição evangélica ou religiosa. Eu tenho fé e por eu ter fé nesse Deus e nesse Cristo, eu leio a mensagem e abordo os textos do livro que para mim é um livro histórico. Passado, consumado, e que agora nós estamos vivendo a graça, a eterna graça de Cristo, e hoje uma mulher ela pode falar, ela pode me ensinar, se realmente ela aprendeu com coerência a graça de Deus e tudo que Paulo pregou ali e ensinou, ela tem o direito de falar para mim, e eu tenho o direito de ouvir, de aprender com ela, porque eu estou aprendendo sobre a graça de Deus, é o que eu estou vivendo hoje, tempos da graça de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus, né? Nós estamos vivendo o reino de Deus, e isso é bom, meu irmão. Então como que eu vou negar a ouvir a mensagem de uma mulher que hoje entende a graça de Deus? Ela não está debaixo de julgo da lei, ela não está na lei de Moisés, ela não está vivendo o primeiro século na qual aqueles irmãos ali tinham problemas de estar sendo repreendido por uma mulher ou ensinado por uma mulher, porque eles eram machistas. Nós não estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo épocas da graça de Deus, em tempo do século 21, aonde todo o livro já é consumado e realizado. E nós já estamos aqui no reino estabelecido do fruto do Filho do seu amor. E nós estamos perfeitos. Nós estamos num reino inabalável. Então, se uma pessoa está ali me ensinando a graça de Deus, eu quero mais que aprender, meu irmão. Tá entendendo? Então vamos lá. Na lei, no primeiro século, naquele tempo judaico, naquele tempo que se tinha toda aquela atmosfera, a mulher não tinha esse direito de falar. Como por muitos anos a mulher ainda foi vivida aí sem voz. Muitos anos. Mas agora no século 21, não, as mulheres têm autoridade, as mulheres estão tomando as suas posições, e muitas mulheres hoje fazem o serviço com mais eficiência do que um próprio homem, tem mais entendimento para atender as coisas, tá entendendo? E ela está disposta a ensinar. Na graça de Deus, todos nós somos embaixatrizes, somos embaixadores. Aprendeu a graça de Deus? Fale da graça de Deus para o seu irmão. 15 minutos de vídeo. Estou passando aqui. Sinta-se amado, abençoado. Estou colocando esse vídeo aí no canal porque eu estou colocando poucos vídeos no canal. Uma que eu estava sem o aparelho, sem o celular bom para filmar, mas agora comprei um e aí agora nós vamos voltar a colocar os vídeos aí, tá bom? Então sinta-se amado, protegido. Ó, Papai das Luzes já preparou tudo.
e tudo já está perfeito. Esse reino que nós vivemos é um reino inabalável. Nós estamos vivendo um reino inabalável. Nós estamos inculpáveis perante Deus. Tá bom? Meus irmãos, forte abraço, beijão no seu coração. Fui!